Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Assim como eu havia dito, infelizmente, devido à reunião que teve, tá bom? Não deu para eu ministrar a aula pessoalmente. Então, o que é que eu vou fazer nesse vídeo? Meio que fazer uma revisãozinha, tá bom, do conteúdo, ao mesmo tempo que vou fazer é, exercícios para a gente treinar um pouco. Porque o assunto que vem está baseado nesse agora, tá bom? Então, a gente tem que fortalecer bem a ideia de integrais, tá bom? Para fazer o conteúdo. E não vai ter nada difícil, tá? De novo, é só saber ajustar as contas, beleza? Então vamos lá, vou pegar a apostila que eu fiz a correção, tá bom? Do gráfico quando eu ia fazer da última aula, vou fazer com vocês aqui, vou deixar tudo e nas aulas posteriores, tá bom? Eu vou escrevendo lá na sala mesmo, a gente vai fazendo continha de passo a passo, beleza? Então vamos lá. Então na última aula, tá, que eu ministrei para vocês, eu falei nas integrais triplas, ou seja, ele segue o mesmo esquema de integral dupla. Vou ter que ajustar, tá bom? Minhas contas de integral, tá ajustadas estas, aí eu vou começar a resolver como eu resolvo integral de uma variável só que eu vou fazendo escaladamente, de um por um. O que vocês podem ficar com um pouco de dúvida na apostila, tá bom? É quando tem o seguinte: integrais inteiradas e teorema de Fubini. Aí tem, ó, região do tipo 1, região do tipo 2 e região do tipo 3. Em resumo, pessoal, é só o seguinte: é para onde você vai olhar a altura e para onde você vai olhar o plano. Se eu vou fazer integral tripla, então vou olhar com três coordenadas, tá bom? Sendo assim, com três coordenadas, geralmente a gente determina o quê? Volume. Se eu determino o volume usando três coordenadas, tá certo? Eu vou ter que determinar o que é minha base e minha altura. Então, região do tipo 1 que está na apostila para vocês é o seguinte: a base é o plano XY, é com o piso que está, e a altura é o Z. Então, sempre que você faz o plano XY do base, você tem região do tipo 1. No segundo caso, é região do tipo 2. Se você considerar o plano que está à sua direita, tá bom? Sendo o plano YZ, então é como se você fosse, certo? O Homem-Aranha ou a Mulher-Aranha. O pé está fixado nele, então a sua altura passa a ser o eixo Z. O eixo Z, não, perdoe, o eixo X. Então o plano é YZ e a altura é X. Isso aí é a segunda região. Tá? E a terceira região, tá bom? É o seguinte: região do tipo 3 é como se fosse a parede da sua frente, tá? Ele é o plano XZ. Então, se ele é teu plano, a altura passa a ser a quem? O eixo Y. Então, dependendo do plano que você fixa, tá? Você tem região do tipo 1, 2 ou 3. Muda alguma coisa? Não muda. Só vai fazer a referência do que é meu plano e do que é a altura. Tá bom? E é tudo isso que está descrito, pessoal. Nisso aí, ó. Se vocês forem olhar, soma de rima, como escreve a integral tripla, tá bom? O cálculo de qualquer região, ó, que você pegar no espaço, tá bom? Foi isso. Teorema de Fubini, Fubini diz o seguinte, ó, você pode resolver as integrais, tá? Quando nem x, nem y, nem z depende uma das outras. Se você consegue fazer integrais, tá, independentes uma da outra, tá bom? Você tem o quê? Teorema de Fubini. E eu mostrei para vocês nesse exemplo que está aí, tá? Como está descrito aí, do jeito que está aí, e depois, ó, se x não depende de y e z, se y não depende de x e de z, se z não depende de x e y, eu posso fazer três integrais separadas e chegar no mesmo resultado. Eu mostrei isso para vocês em sala de aula. Beleza. Nas projeções do plano, ó, vou logo para a figura. Olha aí, ó. A base que eu estou tendo, tá vendo ó, o plano? Esse Dzinho aí, que está de laranja, ele está no plano XY. Então, a altura é Z. Sempre que você estiver vendo o plano, tá bom? Referente a X e Y, você tem região do tipo 1. O que seria a região do tipo 2? Ó? Olha o desenho. Tá? Fazendo isso aqui. Ah, tá. O exemplo que eu vou refazer com vocês aqui. Tá bom? Você tem, ó.
x igual a y ao quadrado, z igual a zero e x mais e igual a 1. Calcule quem é o volume. Como é que você faz isso? Usando a ideia que você acabou de ver. Tá? Vou refazer com vocês aqui para ficar anotado em vídeo, para vocês terem uma base, tá bom? Se quiser consultar. Vamos lá. O que ele afirma é que você é o seguinte: a região, tá, do espaço que você vai pegar, ela é formada por x igual a y ao quadrado, tá? O z deve ser igual a zero, tá? E ele tem a terceira parte, que é x mais z, como sendo igual a 1. Beleza, fazendo isso aqui separado, pessoal. O z igual a zero significa que eu estou no piso. Z igual a zero significa que eu estou no plano x e y. Tá? Vou fazendo separado aqui para juntar. Então, ó, na primeira parte da figura ali, eu tenho aqui referência a x e y. Na segunda, eu tenho referência a x e z. Então, posso colocar aqui separado. Depois eu junto tudo. Então, aqui eu vou botar o z e o x. Na primeira parte, que eu vou pegar aqui de 1, o que significa x ser igual a y ao quadrado? Isso é uma parábola de concavidade para onde? Para a direita. A gente vê isso aonde? Lá em geometria. Então, essa parábolazinha para cá, ó, isso aqui é x igual a y ao quadrado. Tá bom? Na outra aqui, ó, x mais e igual a 1. Isso é uma reta. Tá bom? Isso aqui, no plano x e z, dá uma reta. Quando z é zero, quanto é que vale x? 1. Quando x é zero, quanto é que vale z? Vale 1 também. Então a reta está passando assim. Ó. E continua. Agora eu vou pegar essa ideia tridimensional. Tá bom? Tridimensional. X, Y e Z. O tracejado que vocês estão vendo aí, pessoal, significa a parte negativa dos eixos, tá bom? O traço contínuo aqui é a parte positiva, tá bom? E o tracejado seria a parte negativa. Beleza. Na primeira parte do desenho que eu fiz para vocês, está aqui, ó. X igual a Y. O X está pegando essa parte à direita aqui, a parte o quê? Positiva. A parte positiva é da parte contínua aqui, ó. E o Y tanto está na parte positiva quanto na parte negativa. Então, eu tenho um desenho virado para cá. Ó. Uma parábola desenhada para cá. Tá bom? Essa aqui de baixo é x igual a y ao quadrado. Só que não está desenhado só aqui. Ele também está para cima e para baixo. Isso aqui é só o desenho do que eu iria ver, tá bom? Se eu estivesse olhando de cima para baixo, eu iria estar só vendo isso aqui. Ah, professor, mas eu não consigo ver isso. Consegue. Sabe o que é isso? Pega um cano. Bom, você pega um cano e corta ele assim, ó, na vertical. O canal que você vê, tá certo? Que a gente chama de calha, lá na biqueira, é isso aqui. Tá bom? Ou então, se você quiser ver melhor, você pega uma folha de ofício, coloca ela na tua mão fazendo um C na folha. É o desenho que você está vendo nesse destaque vermelho aqui. Beleza. No outro, você tem o seguinte, ó, você tem uma reta do x indo de 1 e do y passando aonde? Do z passando aonde? Em 1 também.
Então você tem, ó, isso aqui, ó. Só que essa reta é a representação só lateral do quê? De um plano completo. Tá? Estaria vendo o quê? Um plano completo. Passando aqui, ó. Então isso significa que a folha de papel que você tem na sua mão, tá? A folha de papel que você tem na sua mão, que está desenhando essa calhazinha aqui, ó, você veio, tá bom? Vou apagar aqui metade. Apagando a metade da bica. Então você está com isso aqui, ó. Uma cortina por baixo. Agora aqui, ó, a parte que eu não consigo ver do cano, tá? Você pega essa bica aqui, aí você está pegando, ó, o plano Z igual a zero vem daqui de baixo, ó. Vou pintar aqui, deixa eu tentar mudar de cor aqui. Botar aqui, pronto, vamos ver. Você está pegando daqui, ó, plano Z igual a zero, daqui para cima. Então é dessa parte aqui para cima. Então você está pegando essa partezinha de V daqui, para cima. Então você tem um valor que você encostou no chão, tá? Aí você teria que determinar uma altura. Como é que seria a altura? Você está pegando, tá bom? Vocês estão pegando. Lembre-se que essa parte da frente aqui está fechada. Tá? Vocês estão pegando. O plano é como se você pegasse uma faca, tá? E cortasse, ó, ele em diagonal. Você pegou uma faca e cortou isso aqui em diagonal, ó. Quando você rasgou em diagonal, veja, detalhe, pessoal. Aqui ele continua para infinito, tá bom? Só que quando eu corto em diagonal, essa partezinha aqui extra, eu estou tirando. Essa partezinha aqui, ó, que estaria para cima, eu também estaria tirando, tá? E qual é o detalhe? Vocês vão fazendo, ó, aqui no corte. Então veja, a minha parte que está de trás para frente, ela meio que junta para cá, ó. Ela meio que faz um, juntando aqui, fazendo um triângulo. Então essa parte da frente aqui iria sumir, tá? Você estaria fazendo essa partezinha lateral aqui, ó. Como está aqui dentro, por causa do plano, é essa figura aí que vocês iriam ver. Ah, professor, ainda não consegui ver essa figura. Faça o seguinte: se vocês comprarem mortadela em casa, pega a mortadela, tá? Pega a mortadela que está aí, que vocês compraram, a mortadela, e fatia ela, corta ela na diagonal, corta ela na vertical. Vocês vão ficar com metade da mortadela. Depois vem com uma faca em diagonal e corta em diagonal a mortadela. Tá pegando da parede até encostar, ó, exatamente no plano aqui, ó, embaixo. Você está cortado no meio. Então vem ela aqui, ó, dessa parte, cortando de uma ponta para outra, em diagonal. Vocês vão ver esse desenho aqui. É só fazer isso. Certo, professor, mas isso aí vai me ajudar no quê? Se você tem esse esboço agora, preste atenção, ó. Vamos pegar desse esboço aqui, o que é que eu consigo ver? Ó, a altura. A altura vai da parte verde até pegar, eu vou pintar aqui de outra cor, tá? Vou pintar de vermelho, não, de azulzinho aqui, ó. Até chegar nessa parte de azul que está aqui, ó.
Essa parte que está de azul é exatamente onde passa o meu plano. Então, todo mundo, eu acho que há de concordar comigo que é o seguinte: o valor de Z da altura vai de zero até chegar onde? No plano. O plano, que é Z, seria Z igual a 1 menos X. Então, ele está aqui dentro, 1 menos X. Ótimo. Aí vou fazer a referência agora do que está no meu piso, ó, tá? Que envolve as variáveis quem? X e Y. Envolve as variáveis X e Y. Aqui agora é onde eu preciso ter a habilidade, tá? Vou puxar esse desenho um pouquinho mais para o lado. Vou pegar esse desenho aqui, puxar ele um pouquinho mais para o lado. E quando eu digo que vocês precisam ter a habilidade, pessoal, tá? O que eu preciso de vocês é o seguinte: compreender como é que você vai fazer o valor de x e o de y. Vou pegar pelo desenho aqui, ó. Se você olhar o desenho e comparar com o que você tem aqui, ó, aqui na frente, onde é que a reta toca, em x igual a quanto? Ó, quando eu bato no plano, x igual a 1. Então, aqui na frente, eu tenho x igual a 1. Aqui atrás eu teria aqui x igual a 0. Então, o x eu posso dizer, por exemplo, que iria variar de 0 até chegar no 1. E o valor de y, professor, ia variar de quanto a quanto? Ó, o meu y aqui, x é igual a y ao quadrado. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui o x é 1 e eu ainda tenho a parábola. Então, eu posso ver isso aqui como eu posso ver o seguinte: ó. O meu y é igual a mais ou menos raiz quadrada de x. Então, o y iria, ó, do menos raiz quadrada de x até o raiz quadrada de x. Tem outra forma de ver esses dois? Tem também. Vamos ver outra forma aqui, ó. O valor de z não vai mudar. Compreende? O z continua ainda aí de 0 até 1 menos x. Agora vamos rever o valor de x e o de y. Tá? Que eu preciso disso aqui. Vamos lá agora. Se eu prestar atenção, antes o que foi que eu fiz? Ó, eu fixei o valor de x, que ia de 0 até 1, tá? E fiz, ó, se eu fixar uma coordenada, ou seja, se eu fixar direita e esquerda, eu vou ter que fazer no outro eixo de cima para baixo. Tá bom? Variando do maior para o menor. Se quiser pegar a ideia do maior para o menor, pessoal, sempre. Permita eu ajustar aqui. Tá? Se eu pegar do maior para o menor, então a direita e esquerda, o maior fica em cima, que é 1, o menor embaixo, que é 0. E de cima para baixo, quem é que passa em cima? Y igual a raiz quadrada de x. Aqui embaixo o y é negativo, então é menos raiz quadrada de x. Está aqui. Professor, e se eu fizesse, ó, por exemplo, direita e esquerda, o x que passa à direita menos o x que passa à esquerda? Se você faz esse outro resultado, o x que passa à direita é x igual a 1. E na parábola, o x que passa à esquerda é quanto? Y ao quadrado. Se eu estou fazendo direita e esquerda, então vou fazer de cima para baixo o valor de y, que vai acabar sendo valor numérico. Está vendo que o y é igual a mais ou menos raiz quadrada de x? Observe que aqui, ó, nesse pontinho, nesse,
o y atinge o maior e o menor valor. Quando x é 1, se x é igual a 1, isso vai pela fórmula que está aqui em cima me dizer que o y é igual a mais e menos 1. Então, aqui eu faria o quê? O y indo de menos 1 até 1. Pronto. Vou escolher qual das duas utilizar. Independente de qual seja, tá bom? Independente de qual seja, o resultado tem de ser o mesmo. Na apostila, está feito para vocês, tá bom? Eu vou mostrar que o resultado é o mesmo. Está feito com esse modelo que está aqui, ó, tá? Porque ele é mais simples. Mas digamos que você não prestou atenção e escolheu fazer da primeira forma. Como é que iria fazer? Então, se ele quer calcular o volume, é sempre a integral tripla, tá? Da região que você tem, tá? Ou região ou sólido, tá? De quem da variação do volume. E aí, portanto, eu vou descrever então, ó. Vou escrever os intervalos e a variação do volume depende de x, de y e de z. Eu vou colocar ainda as variáveis. Lembrando que aqui, ó, apesar de não aparecer o número que está aqui é 1. Então, aqui tem o número 1. Vezes, aí eu vou escrever o x, o y e o z. Perceba que se eu estou escolhendo esse agora, ó, que eu estou chamando de i, já que na apostila está feito 2i, a apostila está feito isso aqui. Tá bom? Já que eu estou escolhendo o i, o x vai de 0 até 1. Então, percebam aqui que a última integral que eu vou fazer é o x. Boto o x lá no final. Beleza. Quem é essa integral que eu vou colocar aqui no meio? Observe que tanto o valor de y quanto o valor de z, ambas dependem do x. Mas uma não depende da outra para variar. Então, aqui no meio fica a teu critério. Tá bom? Vai ficar a seu critério colocar aqui. Para que não haja muita confusão, eu vou fazer o seguinte: eu posso escolher, como não tem critério, digamos, vou colocar o z aqui, ó, de 0 até 1 menos x. Se o z está aqui, porque ele depende só de x, então vou colocar aqui minha segunda coordenada como sendo z. Aí vou lá agora escrever quem? A primeira. A primeira coordenada que eu estou pegando aí, portanto, seria o valor de y, que vai de quanto até quanto? De menos raiz quadrada de x até raiz quadrada de x. Vou fazer agora as minhas contas, tá? Usando essa. E no final, vou mostrar que dá o mesmo resultado. Então, portanto, eu tenho, como a primeira variação é y, então a gente ficaria integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 menos x, de quem? Integral de 1 com relação a y vai dar o valor de y, que vai de menos raiz de x até raiz de x. dz dx. Ora, integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 menos x. E aí, percebam, se eu substituir intervalo no valor de y, fico de cima menos o de baixo. Vocês vão obter aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de x. Tá bom? Você obtém isso aí. Detalhe, dz
dx. Ora, de novo, se eu vou integrar agora com relação a z, x se torna constante. Então fica integral de 0 até 1, de 2 raiz de x, que opera com qual integral? Integral de 0 até 1 menos x, dz, dx. E aí é facinho de todo mundo ver o resultado aqui no meio. Fica integral de 0 até 1, de 2 raiz de x, tá? De quanto? Ó? Integral de 1 com relação a z vai dar o valor de z no intervalo que vai de 0 até 1 menos x. Isso aqui é dx. Portanto, nós teríamos o quê? A integral de 0 até 1 vai ficar 2 vezes raiz de x vezes 1 menos x dx. Agora eu vou resolver essa integral. Dá para fazer regra da potência aqui. Então, a integral de 0 até 1. Tá? O 2 é constante, pula para fora da integral. Raiz de x vezes 1 dá raiz de x. Potencializando aqui, fica x elevado ao meio. Menos raiz de x vezes x dá x vezes raiz de x. Daria x vezes x elevado ao meio. Aqui dá x elevado a 3 meios. Você vai calcular essa integral aqui. Quando você calcula, dá 2 que multiplicam. Na primeira parte da conta, integral de x elevado ao meio vai dar x elevado a 2 terços vezes x elevado a 3 meios. Menos, tá? X elevado a 3 meios, integral dele, vai dar... Oh, perdoe? 2 quintos vezes x elevado a 5 meios. No intervalo que vai de 0 até 1. E aí, claro, quando você substituir, fica 2 vezes 2 terços menos 2 quintos. Tá? Tira o mínimo aqui, ó. Vai dar 15. Fica 2 que multiplica. 15 avos. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 2 dá 10. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2 dá 6. 10 menos 6, 4 vezes 2, 8. 8 15avos. Como eu estou fazendo referência a volume, unidade de medida cúbica. Tá bom? Se você olhar o resultado que está lá na apostila, vamos lá, vocês vão perceber que dá 8 quinzeavos unidade de medida cúbica. Então, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Nisso aí. Tá bom? O ajuste depende só de vocês. Vocês vão escolher o ajuste mais adequado. Isso vale para essa expressão. Quando eu coloco a do tipo 2, ó, veja que a referência agora está na parede, ó, que está onde? À minha direita. Então, eu acho melhor pegar esse desenho aqui, porque é um desenho mais fácil de eu determinar a região, ou seja, as variações de x e de z, tá bom? No caso aí de y e de z, do que fazer as outras referências, x e y, ou x e z. Tá? Essa do tipo 2, a do tipo 3, ó, está na outra parede, aqui está na sua frente. De novo, eu escolho essa como sendo a região mais conveniente, mais adequada. Tá bom? Então, a escolha da região vai depender de vocês, pessoal. Depende unicamente de vocês. Tá? Por que é que eu estou dizendo que depende unicamente de vocês? Se vocês pegassem o gráfico do que eu fiz ainda agora,
Tá? Pega aquela expressão, aquele gráfico, tá? Olha as diferentes figuras que você vê olhando para cada plano. Vamos lá. Aí está o desenho, pessoal. Se você olha, como eu pedi a vocês, para o eixo X e Y, você está olhando de cima para baixo. Veja que a região que você quer é o que está abaixo do plano, que é onde está essa figura azul. Dentro dessa figura em vermelho aqui, e acima, tá? E pegando o plano X e Y. Então você está aqui dentro. Tá? Infelizmente, vou tentar aqui fazer o máximo limitador que eu possa. Tá vendo? O programa não ajuda. Então você está aqui, ó. Aqui dentro. Tá? Deixa eu recuar aqui um pouquinho. É o que vocês vejam. Então, dependendo de como você olha. Se você olhar de cima para baixo, ó, a vermelha com azul, o que é que você vê? Ó, vou dar um ajuste aqui só para ver melhor. Tá vendo a parábola? A parábola que começa no zero é por causa do programa, tá bom? O programa não, não ajuda. Começa no zero, então você tem uma parábola. Mas, professor, e se eu olhar de perspectiva diferente? Por exemplo, o que está aqui para frente, tá? Talvez vocês consigam ver aí, é o eixo X. O que está em verde aqui, o eixo, é o Y, e o que está de azul escuro é o eixo Z. Se você olhar para o plano X e Z, ó, o que é que você ia ver? Ó, esse destaque em azul que está aí, ó, na figura vermelha, você ia ver uma reta. A região seria o quê? Um triângulo, ó. Eixo Z em azul, eixo vermelho, que é o de X, e o azul com vermelho você vê um triângulo. Essa é a região. Portanto, a minha altura seria com relação a quem? A Y. Tá bom? Fixa o x de 0 a 1, por exemplo. Ó. Fixei o x de 0 até 1. Eu tenho a referência de z, que vai de 0 até quem? 1 menos x. Ah, professor, e se eu fixasse o z de 0 até 1? Então, o teu valor de x iria variar de quanto? De 0 até 1 menos z. Tá? Então, tem várias formas. Professor, eu não olhei assim. Eu olhei pegando o plano Y e Z, ó. Vou girar aqui, ó. Vai ficar nas minhas costas, ó. Se eu pegar o plano Y e Z, olha a figura que vocês têm aqui, ó. Isso é uma parábola de concavidade para onde? Para baixo. Então vocês teriam de determinar, ó, tentar até deixar melhor aqui, que essa aqui é o que fica melhorzinho. Tá vendo? Vocês têm uma parábola. O detalhe é que essa parábola aqui, ó, você tem que fazer um ajuste. Tá vendo? Quando ela corta o plano XY, ela está à esquerda do menos 1 e à direita do 1. Tá vendo? Mas na verdade ela vai do 1 até o menos 1. Aqui em Y. Não vai além disso, não. Aqui, de novo, o gráfico não está ajudando. Tá? Deixa eu tentar pegar aqui, quadrado. Pronto, agora está bem quadradinho. Está vendo? Uma parábola que vai do menos 1 até 1. Ou seja, a região que você quer aí, se você fixa aqui ó, o Y indo de menos 1 até 1 e quer fazer referência ao Z, o Z vai de 0 até essa parábola que está aqui em cima. Aí onde está, se você pegar o plano XY, de cima para baixo, região 1. Se pegar o X e Z, que é o triângulo, região do tipo 3. Se pegar o Y e o Z, região do tipo 2. Tá? Então, região tipo 1, 2, 3 é só a forma que vocês vão olhar. Tá bom? E detalhe, tem figuras que, independente de onde você olhe, tá? Você teria o mesmo tipo de visualização. Vou mostrar isso aí na apostila para vocês. Vamos lá. Tá? Aqui é o exemplo que eu fiquei de fazer na próxima aula. Tá? Eu vou fazer aqui no vídeo. Calcula quem é essa integral tripla, onde T é a região sólida limitada pelo paraboloide, tá bom? E pelo plano y igual a 4. Vamos fazer o desenho dele, tá? Fazendo o paraboloide.
O que é um paraboloide? Você pega uma parábola e gira ela, eita, gira ela para ela, tá? Não vou cortar essa parte, não. Vai com essa marmota aí para vocês ouvirem, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parábola, girar ela em torno de um eixo. Se você pegar uma parábola e girar em torno do eixo, o que é que você tem? Um paraboloide, que é conhecido como quem? Antena parabólica, um paraboloide. Uma antena de qualquer receptor é um tipo de paraboloide, tá? Receptor via satélite. É um paraboloide. Portanto, ó, quando você pegar, ele vai pegar a referência x ao quadrado mais e ao quadrado. E o y, ou seja, se você pegar o exemplo que eu fiz ainda agora, ó, o que era x igual a y ao quadrado é uma parábola que está dentro do eixo do x, tá bom? É isso. Então, o que seria y igual a x ao quadrado, por exemplo? É uma parábola que está dentro do eixo do y, tá bom? Pegando os valores de y, o que? Positivo. E o que é y igual a z ao quadrado? É uma parábola que está pegando para dentro do eixo do y, só que os valores de z são sempre o quê? Positivos. Se eu juntar essas duas parábolas, olha a figura que eu tenho, é um paraboloide, está para cá. E aí, quando eu pego o y igual a 4, ó, você está pegando, tipo, de novo, a mortadela e passando a faca na frente dela. Olha os tipos de visões que a gente teria, pessoal. Eu vou fazer o gráfico lá no computador só para a gente ter a ideia das visões, tá bom? E como é que eu poderia fazer isso? Regiões do tipo 1, 2 ou 3. Vamos lá. A informação que nós temos é que y é igual a x ao quadrado mais e ao quadrado e que y é igual a 4. Tá bom? Imagine que a gente pegue, então, vamos fazer, por exemplo, uma região do tipo 1. Região do tipo 1. Ou seja, o desenho está no plano x e y. Tá? Se você for olhar, tá bom? Eu vou fazer o esboço aqui para a gente ter a ideia, tá? Vou usar o programa. Então, se eu for desenhar y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado, que vai gerar, como já tem no contexto, um paraboloide, e y igual a 4. A gente iria ver a seguinte figura. Ó, é um paraboloide, tá vendo? Ó, na dimensão. Então, se eu for olhar região do tipo 1, então eu estaria olhando para o plano x e y. Então, eu estaria olhando de cima para baixo. O que é que eu vejo? Uma parábola. Tá vendo? Eu tenho uma parábola aqui. Então, se eu usar isso aqui como base, então nós iríamos formar o seguinte: vou fazer o esboço para o plano x e y, tá? Aqui x e y. Nós teríamos, ó, para isso, o meu valor de z deveria ser igual a zero, se eu estou olhando no plano. Então, tem um y igual a x ao quadrado daqui, ou seja, está aqui, ó, parábola de concavidade para cima, tá? E o outro, y igual a 4. Então, ó, uma retinha que passa aqui, y igual a 4, e o outro aqui, ó, é y igual a x ao quadrado. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, na minha representação, tá? Se eu considero, olhando direita, esquerda, cima, baixo, fazendo as referências, ó, aqui de y e de x. Tá bom? Consequentemente, depois eu dou uma olhadinha aqui no esquema de valor de z. Se isso aqui acontece, vamos lá. Para olhar direita e esquerda, eu estaria fixando os valores de x, que iria de menos 2 até 2. Como é que eu sei isso? Quando y é igual a 4, quanto é que vale x? 2 e menos 2. Já que eu tenho uma parábola e uma reta se tocando aqui, ó. Então, como y é igual a x ao quadrado e y é igual a 4, onde elas se tocam seria o quê? No 2 e menos 2. Então, está aqui, o x vai de menos 2 até 2. Então, olhando de cima para baixo, ó, em cima passa a reta y igual a 4, embaixo passa a parábola y igual a x ao quadrado. Então, ó, embaixo
em cima. E o valor de z eu iria tirar daqui. Se você for analisar da expressão aqui de cima, ó, você vai tirar que o z seria igual a mais ou menos raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Então tá lá. Então embaixo iria para menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E em cima raiz quadrada de 4 não, professor, de y menos x ao quadrado. Tá? Vamos olhar lá na apostila, pegando as regiões, como eu disse, colocando lá, olha aí, ó, o x vai de menos 2 até 2, o y entre x ao quadrado e 4 e o z aqui. Qual é o problema? Na hora que eu jogar nessa integral aqui, preste atenção que não vai ser fácil eu resolver essa integral aqui. Tá? Não vai ser nada fácil. Então, eu posso tentar ajustar, tá? Para ficar melhor. Como é que eu ajustaria? Porque, ó, como eu estou dizendo, apesar dela estar correta, não vai ser fácil de calcular essa integral. Então, eu posso tentar vê-la de outra maneira. Qual é a nova região que eu dei para vocês aí no último caso? Que está uma região do tipo 3, ou seja, onde eu vou olhar o plano, não XY. A região do tipo 3 é a região que eu olho o plano X e Z. Se eu olho o plano X e Z, ó, o X é esse eixo de vermelho aqui e o Z é o de azul. Ó. Se a gente olhar lá de frente, vê o quê? Um disco. De centro quanto? De centro em zero. E raio quanto? O raio aqui desse disco aqui, ó, é exatamente no valor onde y é cortado, que é no valor de y igual a 4, ou seja, x ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. Como é a região que eu iria ver, portanto? Vamos lá. Olha, é um disco e o mesmo sentido. Então, vou fazer o descritivo aqui dessa região do plano agora, tá? Ao invés de x e y, como eu estava vendo, x e z. Tá? Como é que ficaria o descritivo para depois eu jogar nas contas? A região que eu vejo agora é uma região do tipo 3, que não tem diferença nenhuma, pessoal. Esse 1, 2, 3 é só para diferenciar na cabeça de vocês, tá? É só para a gente fazer o ajuste. Então, como a gente viu lá, ó, aqui agora eu pego X e Z. Ah, professor, eu não lembro se a região do tipo 1 é X e Y e tal. Não precisa. Tá? Não precisa nem vocês identificarem região tipo 1, 2 ou 3. Escreve só a região. Do jeito que a gente viu lá, viu um disco. Ah, não vai ficar tão bonitinho não, mas está lá. Tentativa de disco. Esse disco aqui é exatamente onde eu corto. Ó. O y igual a 4 e o y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Então aqui eu tenho x ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. O que é que eu teria aqui nos extremos? Ó? O de x vai entre 2 e menos 2 e o de z também. Menos 2 e 2. Tá? Então vou lá identificar aqui. Ó. Valor de z, o valor de y aqui e o valor de x. Tá? Vamos identificar onde é que cada um está sendo limitado aqui. Tá? Se eu considerar o x ó, direita e esquerda, então o x está fixado entre os valores, então teríamos o x vai entre menos 2 e 2. Consequentemente, eu tinha que olhar de cima para baixo. Se eu isolar o z aqui, ó, o z é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Tá? Veja que antes eu não estava fixando um valor de y, agora eu estou. Então, aqui iria de menos raiz de 4 menos x ao quadrado até ó, raiz de 4 menos x ao quadrado.
Aí você pode se dizer, beleza, professor, e o valor de y? Y é a figura tridimensional, lembra? X, Y e Z. Aqui eu tenho ó, paraboloide virado para cá. Tá vendo? Eu tenho ela para cá. O valor que ele corta aqui ó, é o y igual a quanto? A 4. E esse valorzinho aqui, ó, referente à altura de cima até embaixo, eu tenho aqui também o valor de y, que está descrito lá na fórmula. Y é igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Portanto, aqui, ó, de novo, indo direita para a esquerda. Quem é que está à direita? O y é 4. Quem é que está à esquerda? X ao quadrado mais e ao quadrado. Como é que seria a forma de ordenar aqui? Ó? Veja que x não depende de ninguém. O y depende de x e de z. E o z depende de x. Então, a forma de ordenar de quem depende de quem? Quem não depende de ninguém por último? Quem depende? Ó, o z depende de y ou o y de z? É o y que depende de z. Então, aqui, ó, o z vem para cá e o y vai ficar na primeira posição. Como é que eu escreveria agora a fórmula da integral? Vamos lá, para a apostila. Portanto, da região tipo 3, está lá, ó, como eu disse para vocês, as integrais. Ó. Minha integral tripla agora, ó, dy, dz, dx. Ah, professor, mas ficou tão complicado quanto antes. Ficou porque ainda não disse a vocês o esquema que a gente pode usar aí. Tá? Se você voltar um pouquinho, tá? Um pouquinho. Quando você tinha um disco, lá integral dupla, a gente usava o quê? Coordenada polar. Se isso aqui é um disco, o princípio é o mesmo, então posso usar coordenada polar. Só que coordenada polar vai envolver quem? X e Z. Isso aqui vai ser um disco. Se é uma volta completa, vai de 0 até 2π. O raio é de quanto? De 0 até 2, que é a distância máxima que você vai ter. E de 0 a menos 2, ou seja, eu vou para a direita e para a esquerda. Colocando em coordenada polar, tá bom? 0 até 2π, o ângulo. O raio, vou dar origem até o extremo, vai de 0 até π, 0 até 2. E com relação a x e z, o que antes valia para a coordenada polar em y, agora vale para o z. Sendo assim, o x mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Aqui acontece o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado equivale a quem? A r ao quadrado. Antes, x era igual a r cosseno e y era igual a r seno. E aqui vai acontecer o quê? O x continua a valer a mesma coisa, só que para o z vai valer o quê? Z é igual a r seno. E aí, quando você faz essa conversão por coordenada polar, então, o x aqui, ó, o y, tá vendo? A gente está convertendo coordenada cartesiana por polar, e aí eu faço o ajuste. Então, em vez de aparecer dz, dx, aparece quem? R, dr, dθ. Quando eu faço a conversão de coordenada cartesiana para polar, eu tenho o quê? Fubini para integral dupla. Ou seja, o raio não depende do ângulo, nem o ângulo depende do raio. Faz integrais separadas e resolve, determinando quem é a integral tripla daquela região. O que é que eu preciso de vocês, então? Vocês precisam saber integral dupla, coordenada polar, porque aí, com a base disso, eu posso usar aqui também. Tá certo? E aí, dependendo da região, como eu disse a vocês, eu posso ter uma região de qualquer tipo. No caso aqui, ó, uma pirâmide de base triangular. Se você olha de cima para baixo, você vai ver o quê? Um triângulo. Se você olha de frente para trás, você vai ver o quê? Um triângulo. Em qualquer um dos planos que você olhar, você vê um triângulo. E aí é questão de ajuste. Ó, na região número 1, que é do tipo 1, ou seja, o plano x e y, está aqui, ó, x e y. É um triângulo. O x vai de 0 até 1,
o y vai de quanto? De 0 até 1 menos x. E o valor de z corresponde a quê? Ó? O z vai do 0 até 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Coloca isso na integral tripla. Resolve. Daria o mesmo resultado. Se você olhasse agora a região aqui, ó, no plano x e z, o y vale quanto? 0. A ideia é a mesma, só que eu vou mudar agora o quê? Ó? X, ó, y e z, o x vale 0, então o y vai valer a mesma coisa. Ó. 0 até 1, o z de 1 até menos y, veja que vale as mesmas situações, pessoal, para x e y, eu só estou mudando as variáveis. Faz o cálculo aí, você acha o mesmo resultado com 24 avos. Tá? Perdoe, o mouse está doido. Que valeria a mesma coisa se você usasse a região do tipo 3. Vale a mesma coisa. Tá bom? Então, volta para mim. Então, o que é que eu vou precisar de vocês? Revisem como fazer integral e precisa saber desenhar, pessoal. Há regiões que é necessário saber desenhar. E os desenhos, como eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou sempre colocando o mais básico: parábolas, retas e discos. Tá? Saibam fazer isso e saibam posicionar. Tá beleza? Então, aquele detalhe: se eu não tenho mais nada que falar, meu nome é Fui!